Até onde o seu ERP pode te levar? Até onde ele te conduz? Se você crescer, o seu ERP aguenta? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar com você a respeito hoje da capacidade, da potencialidade, daquilo que pode ser o lugar onde o seu ERP leva você. E muitas vezes eu ouço as empresas, os clientes, as pessoas dizerem coisas assim em meio a reuniões. Excelente ideia, mas não tem como colocar isso no ERP. Ou, seria bom fazer isso, mas para customizar isso no ERP vai levar 6 meses e vai custar um dinheirão. Ou, legal, bacana, mas o nosso ERP não suporta. Vamos ter que fazer um processo paralelo de apuração, ou de controle, ou de movimentação. Todas essas questões, quando são colocadas à baila, revelam a inadequação do seu processo ao seu ERP e mostram que você tem um problema gigante. O seu ERP não pode ser uma âncora, o seu ERP não pode ser o freio do seu negócio. O seu ERP não pode ser um obstáculo para a inovação, para as boas ideias. É claro que o ERP, pela sua própria natureza, implica um conjunto estruturado, implica uma regra formal, implica um conjunto de procedimentos com começo, meio e fim, que você não muda num estalar de dedos e não pode ser essa coisa flexível demais ou maleável demais. É preciso ter regras, é lógico, mas quando você tem uma inovação para fazer, quando você tem uma grande ideia, quando você entra num novo segmento, num novo mercado, o seu ERP não pode ser quem te diz, calma. Não, o seu ERP não pode ser quem diz isso para você. O seu ERP tem que dizer, deixa comigo. O seu ERP tem que ser o seu aliado no processo de crescimento, no processo de inovação, no processo de entrada no mercado. Você não pode estar submetido aos limites que o seu ERP te impõe. Não faz sentido. E se o seu fornecedor se exime da responsabilidade de te ajudar nesse seu processo, ele não pode ser o seu fornecedor. Ele não pode ser a empresa com a qual você vai caminhar, porque o seu ERP faz parte do núcleo do seu negócio. E nessa condição, precisa ser algo que vá com você aonde você for. A responsabilidade é sua também. Você tem que escolher o ERP que seja adequado à sua capacidade de inovação. E existem até algumas empresas que têm a característica de ser tradicionais. Ela faz questão de ser tradicionais. E existem as empresas que fazem questão de ser tradicionais. É a identidade dela, é a personalidade dela, talvez seja o seu valor, mas o seu ERP não pode significar que você é tradicional por causa dele. O seu ERP não pode ser o sinônimo do seu atraso. E é por isso que se você tem um ERP que te ancora no passado, ou até que te ancora no presente, você precisa pensar em trocar de ERP, ou você precisa pensar em modernizar o que o seu ERP faz. Exija do seu fornecedor, exija inclusive do seu processo. Não aceite que o seu gestor de ERP, que o seu gestor de TI, que o seu executivo que cuida do ERP lhe diga, não podemos fazer porque o ERP não suporta. E se o seu negócio crescer, você vai deixar de crescer por causa do seu ERP? Não faz o menor sentido. E pode ser que quando você vai fazer os planos de crescimento da sua empresa, a primeira coisa em que você tenha de pensar é justamente nessa estruturação. Meu ERP aguenta? Você não pode ter uma situação na qual você fala assim, vou triplicar o meu faturamento, então eu vou triplicar a quantidade de pessoas no financeiro, triplicar a quantidade de pessoas na logística, triplicar a quantidade de pessoas em todos os segmentos da empresa para suportar o triplo do movimento. Não, você tem que fazer isso com inteligência, você tem que fazer isso com escalabilidade e o ERP faz parte disso. O seu ERP tem que ser capaz de suportar isso. Para entrar em novos mercados, para realizar novos processos, para incorporar inovações que às vezes é só você, ninguém mais no mercado. Não basta você ficar lá esperando que o seu ERP inove. A inovação pode partir de você. E o seu ERP não pode ser um freio. Você já teve esse tipo de experiência desagradável? De ter uma grande ideia que depois você não consegue colocar no seu ERP? Ou de ter uma grande ideia que o seu ERP simplesmente sabotou? Conta pra nós aqui. Eu tenho um repertório grande de ideias assim e podemos trocar essas ideias juntos. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, falando aqui de casa por causa da pandemia, mas se Deus quiser, em breve nós vamos passar por isso. Até mais.